Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalauê Calvundá, e esse vídeo é continuação do vídeo anterior, continuação do vídeo anterior, em que eu comecei a falar sobre a relação dos orixás com a natureza. Na verdade, eu comecei a falar sobre o que são os orixás de fato. Então é o segundo vídeo, continua o anterior. Quem não viu o anterior, por favor, veja primeiro, é um vídeo curto, veja esse vídeo e volte nesse aqui, que esse aqui continua a partir do ponto anterior, tá bom? Vamos ao vídeo em seguida. Então esse é o tema do vídeo. Bom, continuando o que eu falei na conversa do vídeo anterior, na parte anterior eu falei sobre os versos e caracterizei que não tem nesses versos. Primeiro eu falei que citei dois versos importantes que mostram que orixás não são a natureza, e falei também, meu depoimento disse, olha, eu já li dezenas, centenas de versos de Fá, versos originais de várias fontes africanas, de babalaôs, tá certo? E nenhum deles encontrei nenhuma história, nenhuma referência que permitisse eu passar para você o seguinte, ó, de fato aqui, tem umzinho aqui que está dizendo que o seria a natureza. Então isso não existe, eu não encontrei nada disso aí. Então, se eu não encontrei nos outros e tem esses com esse modelo, o que está valendo é esse modelo. Então, orixás não foram criados não foram criados pelo Olodumare para ser a natureza, eles não são a natureza, não é esse o modelo do orixá. Vou falar nesse vídeo sobre isso, tá certo? E eles, na realidade, eles receberam a missão de Olodumare de cuidar da gente. Então, o poder e a atribuição de Olodumare, Deus, orixás, foi de cuidar da humanidade. Esse foi o poder. E é por isso que nós todos, cada pessoa tem ligações com um ou mais orixás, porque essa é a missão deles. Os orixás existem para nos suportar, tá certo, né? Bom, então, falando um pouquinho mais sobre essa coisa da natureza, né? Sabendo que eu quero mesmo, vamos falar sobre quantidade de orixás. Muita gente, olha só, aqui no Brasil nós temos existe uma pré-definição que são mais ou menos 16 orixás. Se eu for contar aqui, talvez chegue a 16 orixás que tem lá. Mas isso não é uma verdade, não existe uma restrição de 16 orixás, tá certo? Lá na África existem muito mais orixás, tá certo? Existe um número teórico que se fala na religião que, assim, que seriam 401 da direita e 201 da esquerda. O que é isso? O 401 da direita são as forças positivas, seriam os orixás. Os 201 da esquerda seriam as forças negativas. Mas o número 401 tem pessoas que se ligam, então são 401 orixás. Não, não é isso. O número 400, olha só, os Yorubás, eles não tinham um sistema numérico. O sistema numérico é dos árabes. O Yorubá não tinha sistema numérico. Os números deles eram adjetivos, eram substantivos. Então os números substantivos. Então não conseguiu fazer aritmética, não tinha aritmética nos Yorubás. Os números eram palavras, nomes. Então um número era um número, tinha número que é aquele número mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então eles tinham umas referências, né? Tinham 10, 11 era 10 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 3, assim até chegava. Aí quando chegava em 16, ao contrário, era 20 menos 1, 20 menos 2, 20 menos 3, 20 menos 4, 20 menos 5. Então, sendo que o 15 no mês você podia falar como se fosse 10 mais 5 ou 20 menos 5. É assim que funciona o Yorubá. A aritmética não tem. Então, quando você fala para um Yorubá assim, que tem 200 unidades de alguma coisa, para ele significa que é muita coisa, tá certo? Isso é isso, isso é um adjetivo. São muitos. Quando você diz que é 400, são muito mais ainda. Então essa frase dizendo que tem 401 Yorubá da direita e 201 da esquerda, quer dizer só que existem muito mais positivos do que negativos. As forças positivas são muito maiores, muito mais disponíveis do que as forças negativas. Então, a quantidade. Então lá na África, eu não sei se são 400 orixás, mas existem muitos, porque orixás são regionais, certo? Então cada região tem os seus, então tem muitos nomes diferentes, tem vários que não trouxeram para cá. Os cubanos inventaram vários, o cubano tem cosmogonia todo, então eles inventaram um monte de orixá lá, tá certo, né? Os africanos têm várias regiões, o daqui no Brasil foi consolidado, mais ou menos uma lista de 16 que ficou aqui. Bom, por que eu falei isso? Primeiro porque tem gente que duvida quantos orixás são. Olha, são 16, tá certo? E não conta nisso a questão de qualidade. A qualidade vai ficar para um outro vídeo, vou fazer um vídeo só sobre qualidade. Aguardem as pessoas curiosas com qualidade, né? Então, é dizer assim, por que eu falei a quantidade? Porque, olha só, nesse modelo de quantidade, você não tem orixás únicos. Então, assim, se na Terra não tem uma quantidade finita de elementos, vento, fogo, ar, não sei o quê, cara, vai ter certamente mais orixá do que elemento. Certamente orixá. E aí vai fazer o quê? Se o orixá é elemento da natureza, então eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 aqui, e os outros vão estar ligados a quê? Não quer nada.
Não é isso? Vamos dizer assim, ó, orixás ligados à água. Então, se a água é o orixá, qual é o orixá da água? É Oxum? Ah, tá. Oxum, verdade. Mas Olokun também é um orixá ligado à água. E, na realidade, muito mais do que Oxum, tá certo? Né? Sob alguns aspectos, Olokun é água primordial. Mas Nanã também seria. Nanã não foi a primeira que veio. Tem gente aqui no Brasil que diz que Nanã foi uma das primeiras que veio quando criou o mundo. Mas não é verdade. Quem veio quando criou o mundo foi o Olokun, né? Um dos mitos de criação que tem no blog, está lá. O Olokun veio foi a primeira criação do mundo, foi para o Olokun, que ela criou a água e estabeleceu lá. O Olokun seria água primordial. Então é água. Não, mas existem outros orixás ligados à água, né? Lá em terras de Yorubá, o Oiá é ligado à água, Iauá é ligado à água, porque são os orixás ligados à água. Na realidade, eles têm um nome. Eles têm um nome genérico. Eu não vou ficar aqui, citar aqui, porque não contribui ficar falando esses nomes Yorubá, fica só uma questão de coisa chique, né? Mas então, os Yorubás, eles têm um nome genérico, um nomezinho comum, que eles usam para, se eu lembrar, eu vou botar aqui no vídeo o nome para vocês verem, mas não vou citar ele não. Então, olha só, os Yorubás têm um nome genérico que eles empregam para classificar todos os orixás ligados à água. Então, veja bem, orixás ligados à água é uma classificação muito comum. E todos eles, por acaso, têm mais ou menos a mesma maquete, têm mais ou menos a mesma finalidade. Eles são todos ligados a crianças, ao nascimento, às mulheres, certo? Existe uma coisa comum os orixás ligados à água, tá? Então, os orixás ligados à água são comuns, eles têm essa denominação comum. E não são um só. Então, assim, aí vai dizer o seguinte, não, então são três orixás juntos são a natureza. Eu nunca vi esse modelo, né? Você tem três. Aí a pessoa fala, como seria o orixá ligado à terra? Siromolu? Não, o Molu não é ligado à terra, não é o orixá da terra. Ele foi orixalizado aqui no Brasil como isso, mas o orixá ligado à terra é o Onilé, né? Tá certo, né? Mas lá em Yorubá também, a terra ela tem um outro status. Isso não foi trazido para cá, isso é uma teologia que não veio. Mas quando você vê lá as fontes africanas, você vê que o pessoal dá um tratamento diferenciado à terra. A terra lá tem uma coisa especial, tá certo, né? E a Ilê, que eu não sei se é especificamente o orixá Onilé, tá certo? Isso eu tenho dúvidas ainda. Eu já vi essa menção e a Aie, tá certo, né? A terra, a sociedade Oboni, ela cuida disso, da terra, da relação da terra com a gente, masculino e feminino, tem uma coisa importante lá, né? O culto de Yaon lá está associado a isso, mas não veio para cá como Onilé, não, nem está associado. Lá ela tem um significado, porque tem muita coisa da religião e da cultura deles que às vezes é difícil a gente pegar, então essa é uma parte que eu não peguei. Então a terra em si, eu estou explorando para tentar descobrir mais ou menos o significado delas para ele, mas não é uma coisa, não são esses que estão aqui, tá certo, né? A pessoa diz, não, Xangô é o fogo, não, Xangô é o fogo, eu não sei por que seria fogo. O que existe em versos de Fá é que Xangô, através de um feitiço que ele aprendeu, ele passava a cuspir fogo, ou jogar fogo contra as pessoas. A outra coisa é que Xangô também, ele jogava pedra do céu, tá certo? Ele fala, o Xangô é o raio, não sei, cara, não sei se é o raio não. O que tem muito comum o Xangô, ele jogava pedra nas pessoas, pedras de meteoro, como do céu. Assim, tem até um Oriki que diz isso. Xangô, depois que morreu, começou a jogar pedra nos adversários dele, as pessoas que falavam que ele tinha se enforcado. Esse é um Oriki conhecido. E os Orikis são importantes, mais importantes que os mitos, os versos de Fá. Porque os Orikis geralmente retratam um fato histórico da forma como ele é de verdade. Os próprios Yorubás dão um valor muito grande ao Orikis, porque os Orikis não têm deturpação, não tem ali alteração, não tem uma mudança. O Oriki, quando existe, ele é um fato histórico bem estabelecido, bem documentado. Tá? Os cubanos, né, que são bem malucos, associaram, né, um tipo de Xangô específico, na verdade criaram um orixá diferente, a Ganju, disseram que é vulcão. Só que lá na terra Yorubá não teria um vulcão ativo, né? Como é que os Yorubás iam criar um orixá que é o vulcão, né? Se lá na terra Yorubá não tem vulcão ativo, nem perto. Eu já fui ver um mapa do Círculo do Fogo. O Círculo do Fogo ele passa bem longe, assim, né? Passa no meio do mar, assim, né? Então não tem nenhum vulcão próximo ativo lá. Então como é que os Yorubás iam ter a criatividade? Talvez nunca tivesse visto, porque nunca viram um vulcão na vida ativo. Como é que iam dizer que um orixá é um vulcão ativo? Eu acho que não faz muito sentido, tá certo, né? E se a gente for citar, cita aí, quantos elementos da natureza? São os 4 elementos? São 5? São 6? Escolhe a quantidade de elementos aí. Bate isso com a quantidade de orixás. Vai sobrar orixá, tá certo? Então, olha só, não faz o menor sentido você querer associar orixá com o elemento da natureza. Essa associação
Não existe. Mas assim, mas como é que apareceu isso? Olha, existe sim. Existem vários orixás, aqui nos versos, existe associação de orixás em versos de Fá com alguns poderes. Lembra? O Olodumare, no Xatuá, deu poder aos orixás, deu alguns poderes. E esses orixás, nos versos, são descritos tendo aqueles poderes. Então, por exemplo, eu citei, o Xangô tinha o poder de manipular o fogo, que o Oiá também descobriu o feitiço e passou a saber manipular o fogo. Mas ele sabia usar, mas ele não era o fogo, ele não era a coisa queimando, tá certo, né? Então, Oxum era ligado à água, tinha alguma coisa para mas outros orixás também eram. Então, assim, Ossan, ele estava ligado ao poder das folhas, então, mas não significa que as folhas são Ossan. O Iroko é a árvore, tá certo? O Iroko é uma coisa associada. Então, assim, mas não tem associação. Então, o que nós não devemos confundir é a natureza em si, que é uma coisa gigantesca, com energia absurda que tem, né? Sabe que é energia absurda, com o orixá, que é uma divindade e representante de Olodumare. Aí vamos lá. O que são os orixás então? Então, os orixás são isso, são divindades, como se fossem arcanjos. Fazendo o paralelo com a religião católica, o orixá é como se fosse um arcanjo, um anjo, né? Um arcanjo superior, que o Olodumare criou, mandou para cá e deu poderes para ele. Os orixás têm axé. E aí tem vários, eu tenho alguns versos de Odu, no qual isso está bem claro. Um dia eu vou fazer uma seleção desse aí, ainda vou colocar, publicar no blog, de repente faço um vídeo. Tem um dos vídeos que os orixás pegam, cada orixá pega um poder. Tem um verso muito interessante da história, em que é isso, cada orixá vai lá no negócio e escolhe um poder para ele, um axé para ele, né? E sendo que aí na história o Orumilá fica por último, escolhe o último lá, ou Bemejo. Eu tenho que lembrar da história certa, não lembro se foi o orixá ou foi o Orumilá, foi o Bemejo. Então cada orixá, ele ganha na verdade o Bemejo, as pessoas vão achar que o Bemejo é o orixá, não. A história talvez esteja o Bemejo, e quando está no dentro do Odu, o Orumilá é o nome daquele. Então o Bemejo é o Orumilá. Então o Orumilá seria o cara que pegou, sobrou, que ele seria o mais júnior de todos, então ele sobrou um poder lá que ele pegou lá. E na realidade ele tinha sido orientado por uma Djé, né, uma Yami lá, falou: olha, fica por último, você pega tal coisa que é qual coisa importante. Então os orixás receberam. Então os orixás receberam poder, receberam a Xé do Olodumare. Eles receberam esse poder para trabalhar aqui no Aie. E além dos orixás, aí é lembrar, mas os orixás não são contidos apenas nos orixás que vieram do Orun, né, tá certo? E pessoas também se transformam em orixá, né? As pessoas são orixanizadas, existe uma deificação de pessoas. Então, se você é uma pessoa que teve um papel importante na vida para sua família, para a sociedade, você foi um exemplo, todo mundo gostava de você, pedia sua ajuda, você ajudava as pessoas, você depois, quando você ascender, você pode virar um orixá, você vai ser cultuado como orixá, ou às vezes cultuado como um babá-egum, tá certo? São as coisas importantes. Essa questão do culto, do ano certo, eu vou falar quando falar sobre a questão sobre a questão do destino de vida, tá certo? Mas vamos para lá. Então, assim, o que eu quero dizer é que o conjunto de orixás, ele é composto dos orixás originais, tá certo, né? Dos eborás, são orixás derivados de outro, e das pessoas deificadas. Então, esse é um conjunto bem largo, tá certo? Um conjunto bem largo de orixás. E o que os orixás têm são poderes. Os orixás são divindades, tá certo? Divindades originais que vieram, ou pessoas que foram deificadas e viram orixá. Então, segundo alguns mitos, né? Isso é uma coisa interessante. Quando eu tenho um plano de falar sobre Xangô, mas Xangô é descrito normalmente como um ancestro divinizado, ou seja, as pessoas divinizaram Xangô, né? Virou o orixá Xangô. Mas existem outras visões africanas que dizem não, que havia a divindade Xangô original, tá certo? E essa aqui com uma pessoa que era de Xangô e também foi divinizada. Não seria a mesma coisa, mas isso fica para a próxima, para uma oportunidade melhor, tá certo, né? Então, isso é isso. Então, o que existe é isso, né? E isso gerou essa confusão de poderes com os orixás, da missão dos orixás, com essa questão de si com a natureza. Mas por que o que facilitou essa confusão? Então, isso é o seguinte: preguiça de pesquisadores, preguiça de pessoas, tá certo, né? E existe uma outra coisa que às vezes uma pessoa faz uma abordagem, explica uma coisa e outra sai repetindo aquilo ali. Esse é um processo muito comum, eu já falei sobre isso aqui, a questão das fontes. Lembra um vídeo que falei sobre as fontes? Então, veio um cara, faz uma abordagem errada aqui, ela é sendo copiada por um monte de gente. Por exemplo, tem um trecho de um livro, tem um trecho de teologia Yorubá, que se não me engano foi o Parrinder que fez,
E, cara, ele está presente no Embiid, está presente no A, no Lu, está presente nos 2 ou 3. A mesma coisa copiada, exatamente ao mesmo tempo que fala sobre o pós-vida, sobre a morte, não sei o que, o destino da alma. Tem uns trechos lá que são exatamente iguais. Um deles fez a pesquisa, o outro saiu copiando. Aproveitou, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que aconteceu nesse troço aí? Olha, os pesquisadores, antropólogos, nem sempre são pessoas muito bem intencionadas, né? Olha, hoje em dia, as pessoas... Primeiro, pessoas são pessoas, né? São humanos, cometem erros, tem problemas de caráter e tal. O fato de ele ser um antropólogo não torna ele uma pessoa imune e ética acima de tudo. Não é isso, tá certo? Continua sendo uma pessoa humana, só tem aquela função. Então tem muita gente, muito pesquisador, um antropólogo, que fez no passado trabalho porco, mal feito ou trabalho direcionado. Então eles chegaram lá, viram a religião dos Yorubás, não conseguiram entender direito o que as pessoas falavam, os conceitos, porque assim, a religião Yorubá é uma religião bem diferente, é bem complexa, né? Para você poder entender a religião Yorubá, você precisa de alguns anos convivendo com aquelas pessoas, estudando, se preparando, olhando, analisando. Você não consegue fazer um trabalho de dias, semanas ou meses lá e conseguir traduzir a religião Yorubá, não. Tem muita gente que fez isso, né? Olhou lá, não entendeu, entendi. Como eles vieram para ver os religiões Yorubá? Baseado porque eles conheciam da região católica ou região greco-romana, o que aconteceu? Os caras saíram, né, para isso. Então fizeram, aí chegou o ponto, eu falei já a palavra, as pessoas fizeram uma associação dos orixás da religião Yorubá como se fosse igual à religião greco-romana, tá certo? Não é religião por que eu estou falando que greco-romana é uma religião politeísta. A religião Yorubá não é politeísta, tá certo? Porque e a diferença é na qualidade, né? A diferença não é na quantidade de deuses. Nós temos muito Deus, né? Os orixás podem ser chamados de deuses, né? Eu chamei de arcanjo, mas se chamar de Deus. Não é problema. O problema não é a quantidade. Politeísmo não é definido pela quantidade de Deus. É medido pela qualidade das relações de Deus. Porque apesar de a gente ter um monte de Deus aqui, existe um Deus superior, um Deus maior, do mar, que é Ele que manda tudo e coordena. Então, num modelo desse, que você tem um Deus superior com outros aqui, esse não é um modelo politeísta. O modelo politeísta é quando você tem vários deuses, todos eles têm o mesmo poder, tá certo? E eles disputam entre si a origem das coisas. Na religião greco-romana, bem documentada pelos gregos e tal, não sei o que, os romanos que escreviam muito bem, aquele negócio todo, essa religião greco-romana está lá, é uma religião politeísta, e os deuses são uma quantidade restrita, ele tem poucos deuses, e todos os deuses estão associados a uma coisa da natureza. É o mensageiro, é o trovão, é a fogo, é não sei o que isso. Então os deuses têm missão. Então aí o que aconteceu com esses pesquisadores europeus? Eles acham, eles encontravam uma religião, achavam a possibilidade, igual lá, é politeísmo, esse orixá é a vida, orixá é o fogo, é a água, não sei o que. Então, olha só, não é verdade. Existe teve muito estudo idiota, cara. Teve muito estudo, muita coisa mal feita, que gerou confusão. E só com o passar do tempo, com a revisão, com a releitura disso, é que essas coisas começaram a melhorar, tá certo? Então, a primeira coisa que aconteceu nesse processo foi isso. A associação da religião Yorubá com o panteão romano. Nesse sentido que eu disse, as pessoas fizeram a equivalência de religião. Essa religião é igual a essa. Cara, numa boa, não é igual, tá certo? E vou dizer mais. Cara, é muito difícil você encontrar duas religiões que sejam iguais. Muito difícil. E vou falar mais ainda. É impossível, olha só, qualquer pessoa que tente fazer a seguinte coisa, como eu já vi, hoje eu vi um idiota, né? O idiota é uma coisa que você vê com facilidade, então eu vi um idiota. O idiota ele diz o seguinte, se acha especialista em religião, então o idiota diz assim, olha só, essa religião, quando você olha uma religião, você tem que ver, ou ela é monoteísta ou politeísta. Cara, isto realmente é um idiota, porque o cara que não aprendeu nada de religião. Cara, monoteísmo, como está definido, só tem uma religião que é monoteísta, só a religião dos cristãos, tá certo? E veja bem, os católicos, porque tem católico, cristão, né? Tá, os católicos, se chamarem de monoteístas, é um troço complicado, porque ali eles fizeram uma divisãozinha ali, tem uma tríade ali, né? Tem uma tríade ali. Então, os católicos chamarem de monoteístas é um troço complicado. Então, é um monoteísmo meio complicado, com tríade. Então, existem nomes. Então, o que mais existe no mundo são nomes e classificações de religião. São tantas classificações para a religião que eu digo o seguinte, é quase uma relação de 1 para 1. Quando você estuda religião, você, essa aqui é esse modelo. Então, assim, não existe esse esforço de você criar um nome genérico e procurar colocar lá dentro, é um esforço meio inútil. E mais ainda inútil, o idiota que tenta pegar e dizer o seguinte, a sua religião é o quê? É monoteísta ou politeísta? Cara, isso é um estúpido. Então não tem. Então cada religião tem lá. Quem quiser se informar, procure
ver essas fontes para ver quais são como é que são classificadas. Existem dezenas de classificação e, como eu disse, repito, quase que tem uma relação uma para uma. Quase tem uma relação uma para uma. Todas elas são bem típicas, bem negócio. E o seguinte, para que servem essas classificações? Para nada. As classificações não servem para nada. O que é importante é você entender o modelo da religião. E isso interessa para as pessoas que estão na religião, tá certo? Às vezes interessa para a pessoa que quer... Essa classificação só interessa para uma pessoa que quer estudar ou comparar a religião, e aí ele quer ter uma ideia, isso aqui é classe A, classe B, então você está no grupo A, grupo B. Ele pode até criar por grupos, mas assim, não adianta ele querer prejudicar as pessoas, a cabeça das pessoas, criando classificações que não existem, né? Tá certo? Né? Bom, aí o que eu queria falar é o seguinte, então essa questão do panteão é muito complicado, tá certo? Bom, aí o último ponto que eu ia falar, antes de encerrar, já estou no meu tempo aqui, né? Estou controlando o tempo, tá certo? É a questão da analogia ente, eu já citei isso em um vídeo muito interessante no início. O que regula a relação dos orixás com a gente, ou seja, a gente falando da religião urubá, que é o que interessa a gente, né? Tá certo, né? E a figura dos orixás, os orixás representam o que os teólogos católicos chamam de analogia entes, né? Você ouviu esse termo? Eu adorei esse termo, né? Porque tem tudo a ver com esse ponto. O que é isso, né? Deus, Olodumário, se manifesta junto a gente, não pessoalmente. Não existe isso. O Olodumário não se manifesta pessoalmente a gente. A personificação de Olodumário junto a gente é através dos orixás. Então o Olodumário criou os orixás. E os orixás são absolutamente humanos. Absolutamente humanos. É muito difícil você perceber a diferença de orixá para um homem. E isso é intencional. Isso chama-se analogia entes. Então o Olodumário se personifica junto a nós através de orixás. E através dos arquétipos, dos comportamentos, através da gente espelhar aquilo ali, a gente passa a perceber quem é Deus através dos orixás. Então é feita uma analogia. Então a gente assim, você se reflete em Xangô, então você vai entender, lá você reflete em algum olhar. Então, e como esses aí representam Deus, o Olodumário, você passa a entender através daquela ração, daquele espelhamento de comportamento, como você deve se comportar, como Deus espera que você deva ser, ou qual é o comportamento correto. Então os orixás, eles participam de versos, de mitos e de toda essa estrutura da religião, nesse sentido, nos transmitindo comportamento, influência, modo, caráter, atitude que devemos ter ou que não devemos ter. Então os orixás, tanto por refletir, às vezes, comportamentos bons que devemos ter, como às vezes comportamentos que devemos evitar, tá certo? Sendo que nesse caso, os cubanos não entenderam, exageraram, né? Então, assim, se você for olhar os pataquis, o comportamento que os orixás adicionam lá, eu digo que nem bandido tem aquele comportamento tão ruim assim, né? Mas, voltando lá, então é isso aí. Então os orixás representam o que a gente chama de analogia entes, tá certo, né? Ou seja, é Deus refletido nos orixás e nós nos refletimos no nosso comportamento lá. Então, não existe diferença nenhuma. Você vai comparar, uma vez uma pessoa me perguntou qual é a diferença entre um orixá original e um eborá ou um deificado. Não tem nenhuma, eles são muito similares, são todos iguais. Para os nossos olhos são todos iguais. Assim como também a gente se personifica com orixá, os orixás se comportam nos mitos como se fossem pessoas. É isso que nós temos que perceber. Então, por isso sim, Deus não se manifesta na religião urubá diretamente para as pessoas, e nem as pessoas precisam cultuar a Deus. Como é que Deus fez? Deus, em vez de ser essa coisa isolada, autoritária, ou distante, ou máxima aqui, ele se transformou, se humanizou através dos orixás, tá certo? Se humanizou aqui, e nós nos dividimos, né, em entender Deus através da analogia que é feita da gente, de nosso comportamento. Por isso que os orixás viveram, tem histórias que mostram ele vivendo entre a gente, tendo comportamento, caçando, pescando, guerreando, fazendo não sei o que, fazendo aquilo. Então essa é a analogia. Então isso é importante entender. Esse é o sentido que tem os orixás. Só agora, para encerrar, já no meu tempo, eu queria lembrar o seguinte, né, que em relação ao orixá, mais uma coisa que reforça essa situação que eu estou falando é o seguinte, olha só, deixa eu posicionar aqui. Então, os africanos entendem que o orixá é ancestre dele. Uma coisa interessante, nós aqui vemos orixás como divindades, né, tá certo? Os africanos, lá os urubás, eles entendem o seguinte, não, cara, o orixá, ele é o ancestre dele, eles são filhos de Xangô, eles são filhos de Ogum, eles são filhos de Oduduá, tá certo? Eles são filhos de Oraniã, eles são filhos, eles entendem que eles são aquele negócio lá. Então, para eles, eu entendo que para eles, você falar
que o orixá é um elemento da natureza, então aí que não entra na cabeça dele mesmo, porque eles entendem como ancestre, como fosse uma descendência dele. Eles são descendentes daqueles orixás, dessas divindades, né? Inclusive, esse é um dos motivos por qual o próprio candomblé teve muita dificuldade, teve uma certa dificuldade, né? Existiu um conflito, existe até hoje, na realidade existe até hoje, que os africanos acham que aqui não tem orixá nenhum, tá certo? Né? Então vamos falar a verdade, o ponto é o seguinte: os africanos não acham que a gente tem orixá aqui no Brasil, tá certo? Eles não acham que as pessoas aqui cultuam orixá, não acham que as pessoas aqui incorporam orixá, eles não acreditam em nada disso, olha só, a africano não acredita em nada, eles acham que tudo é boate. Claro que já houve o contrário, já teve gente de orixá que foi para lá. O Mindarewá foi esse caso, que foi na África, foi testada lá com orixá e passou. O Mindarewá, que era francesa, estava no Brasil, morava aqui, iniciado no candomblé, mãe de santo, foi para a África, foi testada e passou nos testes todos lá com o orixá, tá certo? Isso contrariou, só que eles esquecem essas coisas. Ele e outras pessoas já foram testadas por ele e passaram. As pessoas aqui no Brasil são testadas. O candomblé é um negócio sério. Quando uma pessoa é iniciada, é feita, o orixá se manifesta lá, as coisas mudam. Aquela pessoa passa por teste, avaliações, passa por testes, né, práticos lá que comprovam que aquilo ali é aquilo mesmo, tá certo? Só que não adianta a gente falar isso. Se aqueles africanos, eles não acreditam em nada disso, eles não dão valor. Para eles é o seguinte, eles são o povo dos orixás. É igual os judeus. Os judeus acham que é o povo de Deus, eles acham que são o povo de orixá. Só que não é verdade. Os orixás na diáspora vieram para cá para fugir, porque se ficassem lá na terra deles, os orixás tinham acabado. E é como acabou, né? Na verdade, o culto lá foi restabelecido posterior, tá certo, né? E o Abimbolá, junto com o Vergê, na verdade, o Abimbolá usou o Vergê. Essa é uma história que pouca gente conhece. Mas assim, o Abimbolá usou o Vergê. O Vergê foi para a terra Yorubá, ele era um cara que tinha dinheiro, usou, recuperou os textos de Fá, juntou aquele negócio todo, né? O Abimbolá participava disso, junto na universidade lá. Em determinado momento, quando o Abimbolá viu que já tinha todo o material que precisava, o Abimbolá deu um pé na bunda do Vergê, cara. O Vergê foi interceptado na alfândega lá, e ele pegaram o material como se estivesse roubando, na verdade, roubando o material histórico dele. Não era verdade, aquele material o Vergê catou, ele foi nos lugares, foi pesquisar, ajudou o Abimbolá. Isso, o Abimbolá deu um pé na bunda dele, o Vergê ficou lamentando isso durante muito tempo, não contou para ninguém, ficou envergonhado daquela situação, mas ele deram um pé na bunda lá, porque o Abimbolá, que não é nenhum santo, tá certo, né? Viu que já não precisa mais desses caras, juntou material, eles tiveram que juntar material do zero, não tinham nada lá, tá certo? O Vergê participou disso, de reunir, ajudar os caras a reunir esse material lá, tá certo? Então eles tiveram que a região acabou, voltou. Os orixás não tivessem vindo para o Novo Mundo, tinha acabado essa cultura na terra. A religião do orixá persiste e tal, porque ele veio para o Novo Mundo. Só que esses caras de lá, eles não acreditam que tem orixá aqui, eles não acreditam em nada disso, né? Então, porque eu estou falando, isso aí é uma informação importante para você, que fica se envolvendo com o africano, tá certo? Olha só, está envolvendo com o africano? Eles não acreditam em você, não acreditam em nada, acreditam aqui fazendo, eles vão fazer tudo que pede para você? Vão, por quê? Porque eles acham que estão fazendo bobagem, eles estão fazendo em quem não merece, quem não tem nada, é isso que eles pensam de você, só querem o seu dinheiro, eles só querem o seu dinheiro, tá certo? Né? E eu falei, desse nosso presidente, como eles acham que é isso, não tem muito sentido nesse modo de ver, né? Agora me acalmando aqui, nesse modo de ver de Yorubá, falar de elemento da natureza, porque eles se acham descendentes, de Xangô, de Oraniã, como já diz o Yorubá, eles se acham descendentes, acham que são, alguns são os antigos reis ferreiros lá, tá? Então, a visão deles é um pouco diferente, né? Eles entendem lá os orixás como pessoas, muito mais como pessoas deles divinizadas, que se transformaram em divindade do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, assim, sob esse ponto de vista, né, a gente considerar que esses caras vão aceitar que seja um elemento da natureza é bobagem. Esse cara jamais, ele fica olhando assim, tá bom, pode ser. Tá bom? Então, beleza, era isso. Eu espero que esse vídeo ficou mais longo do que eu queria. Então, espero que eu tenha conseguido encerrar o assunto, que vocês tenham entendido isso. O que o orixá não é elemento da natureza, qual é a natureza dele e qual a missão dele. Vou repetir, a missão dos orixás, gente, é cuidar da gente, é nos suportar. Não existe sentido a gente falar nesse mundo. Se não fosse a nossa presença no mundo, não teria orixá, tá certo? As duas coisas estão juntas, nós e os orixás. Os orixás existem porque nós existimos, e nós existimos e somos suportados por orixá. É isso, tá certo? E o resto, a natureza, esqueça, não é? Os orixás estão ligados, é com a gente. Graças a Deus temos orixá para nos suportar, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo.